uma vez um jovem chamado Akito, que do telhado do hospital contemplava suas opções depois de saber de sua doença fatal. Enquanto ponderava, seus olhos se fixaram em uma cena. Uma jovem sob uma treliça, envolta em partículas de luz gloriosas, desenhando em um grande bloco de desenho. Aquela era Haruna, e ela parecia estar irradiando uma luz própria. Curioso e intrigado, Akito foi até onde Haruna estava. Ele se aproximou lentamente e perguntou: "O que você está desenhando?" Haruna levantou os olhos do bloco de desenho e com um sorriso sereno respondeu: "O paraíso." Akito franziu a testa bem confuso. "Paraíso? Estou indo para lá em breve", explicou Haruna ainda sorrindo. E assim, no meio da dor e da escuridão, Akito encontrou uma nova luz na amizade inesperada com Haruna, cuja arte e espírito brilhavam mesmo nas horas mais sombrias. Olá, cinéfilos de plantão, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Com apenas um ano de vida, Akito, de 17 anos, encontra um novo sentido ao levar alegria a uma garota com doença terminal que tem apenas 6 meses de vida. Essa é a sinopse de Até que as Cores Acabem, que está na Netflix. Confesso que quando vi esse filme no catálogo e li essa sinopse, a primeira coisa que pensei foi: "Ah não, baita filme desgraceira, quero ver isso não, vai ser triste, vou chorar, já estão condenados, não há o que fazer, melhor não." Mas aí, outro dia zapeando, resolvi ver o trailer e vi que era uma produção japonesa e lembrei o quanto me surpreendi ao ver A Saudade que Fica, que também era triste, mas foi um filme lindo, que aliás já tem um vídeo aqui no canal sobre ele. E não menos diferente, esse filme é maravilhoso. E já fica sabendo que vai te fazer chorar muito e ficará pensando nele um tempão, viu? E já desafio aqui a pessoa mais durona a conseguir segurar as lágrimas. Me conta nos comentários o quanto de lencinho você usou. A história já me fisgou nos primeiros minutos. Apesar do tema hospitalar ser algo sombrio, o filme não traz isso pra tela. Pelo contrário, ele emana cores e muita suavidade. Algumas imagens pareciam pinturas desenhadas em uma tela mesmo. Além dos personagens, eles não parecem doentes. Eles são belíssimos e possuem uma energia alto astral. Talvez a intenção seja essa: existe luz em meio às trevas. Até que as Cores Acabem é baseado no livro de Aoi Morita. Este é mais um exemplo de que como romances que abordam a inevitabilidade da morte são concebidos para evocar emoções intensas em nós. É algo que sempre evitamos trazer para o concreto, apesar de ser inevitável. Mas o filme aborda isso com muita sensibilidade para nos fazer refletir. Akito, interpretado por Ren Nagase, é um artista talentoso. Ele está trabalhando muito para ser aceito na exposição Nika de arte, mas um tumor é descoberto em seu coração e ele é informado que lhe resta mais um ano de vida apenas. Akito não expressa suas emoções ao saber do diagnóstico. Um dia, na cobertura do hospital, ele conhece Haruna Sakurai, interpretada por Natsuki Deguchi, que está pintando. Haruna diz a ele que ela tem apenas meio ano de vida, e Akito fica cada vez mais atraído por ela, mas não conta sobre sua condição. Akito, inicialmente abatido pela notícia, encontra uma nova motivação ao conhecer Haruna, que mantém uma perspectiva otimista sobre a vida apesar de tudo. E eles desenvolvem uma amizade profunda, onde Akito se esforça para realizar os desejos de Haruna e trazer felicidade para seus últimos dias, já que até então ela vivia isolada no hospital e sem receber visitas. Akito passa a visitá-la toda semana, levando flores para ela se inspirar e pintar. As gérberas, com cores vibrantes e intensas. E cada cor e quantidade tem um significado próprio e nenhuma cor representa algo negativo. E todas juntas representam esperança. E isso iremos aprender dia a dia com a florista de onde ele compra. E serão simbólicas até o fim do filme. A cada encontro, a relação entre eles se aprofunda e vamos conhecendo um pouco mais de cada um, suas histórias de vida até aquele momento. E você fica torcendo para que haja uma cura milagrosa e que eles sobrevivam, pelo menos mais um pouco.
E a cada acontecimento você vai ficando angustiado, querendo que a Akito conte pra ela que também está doente. Vai te dando uma aflição. Fala, pelo amor de Deus, agora vai, agora vai. Não foi. Mas tenha calma, porque o filme é perfeito. Tudo tem sua hora e os motivos certos. De forma primorosa, como só as produções japonesas conseguem fazer. Com muita sensibilidade e beleza. O filme explora temas profundos, como a fragilidade da vida, a importância de aproveitar cada momento e a força do amor e da amizade em tempos de adversidade. Ele destaca como mesmo diante da morte iminente, é possível encontrar alegria e propósito através das conexões humanas. A direção de Takahiro Miki é eficiente ao explorar a estética visual e os simbolismos emocionais que vão enriquecendo a narrativa a cada cena. A atuação de Rei Nagase e Natsuki Deguchi são muito autênticas. A química entre eles e a capacidade de transmitir as emoções dos personagens foram perfeitas. É impossível não se emocionar. E sim, se debulhar em lágrimas de verdade. Natsuki é encantadora como Haruna, uma garota que está morrendo e encontra conforto desenhando em seu caderno. E já Akito, após seu diagnóstico, abandona a pintura, vendo a vida como algo fútil com apenas um ano restante. E o título do filme reflete a conexão dos protagonistas através da arte. Mayui Yakota interpreta Ayaka Miura, uma popular e agressiva colega de escola e antiga amiga de infância de Haruna. E Akito tenta promover um reencontro entre essas ex-amigas, com uma subtrama extremamente comovente. É um filme tocante, que apesar de suas previsibilidades, consegue capturar a essência de uma história de amor trágica, mas inspiradora. Recomendada para quem gosta de dramas emocionantes e histórias de superação. Então, só assista e se deixe envolver pela perfeição das imagens, dos personagens e da história belíssima e sensível que você irá se lembrar por muito tempo. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica e se gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não conhece ainda? Passa lá no meu blog para saber mais notícias sobre esse mundo do cinema. O endereço está aqui na descrição. Até a próxima!